Estudar as culturas e sociedades do passado é ainda mais incrível através de evidências materiais encontradas. Nós adoramos poder acompanhar esses achados, desde o planejamento das escavações até a interpretação dos dados coletados. E por isso, vamos compartilhar hoje de algumas antigas descobertas surpreendentes. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas arqueológicas incríveis do passado. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Antigo Anel de Cobre, Israel. A Autoridade de Antiguidades de Israel realizou recentemente escavações na antiga vila judaica de Yukok, na região da Galileia. Essas escavações contaram com a colaboração de estudantes, moradores locais e militares, e foi assim que um menino de 13 anos encontrou um antigo anel, escondido em um dos esconderijos subterrâneos. O acessório de cobre tem cerca de 2000 anos. No centro do artefato, é possível notar um buraco, que os especialistas acreditam ter sido ocupado por uma pedra preciosa. Além do anel, arqueólogos e voluntários também descobriram uma rede de túneis ocultos. Tanto o objeto histórico, como os túneis, remetem à revolta de Bar Kokhba, um conflito que ocorreu entre 132 e 135 d.C., e ficou marcado pela insurgência dos judeus contra o Império Romano. O anel reforça as evidências de que houve atividade humana em uma caverna durante os preparativos para a rebelião, ou durante a própria rebelião. A descoberta nos imerge na história de residentes, que mesmo depois de perderem sua liberdade e passarem por revoltas difíceis, eventualmente saíram dos túneis onde se esconderam, para estabelecer uma próspera vila no topo da colina. Número 7. Tesouro do navio Roosevelt, Inglaterra. Tesouros de naufrágios, perdidos no mar há mais de 280 anos, são emocionantes. E este inclui lâminas de sabre, moedas de prata, e outros artefatos históricos, que foram restaurados ao seu estado original. O navio, chamado Roosevelt, se perdeu em uma nevasca e foi fustigado por ventos ferozes, o que o fez acabar preso nas areias e despedaçado pela força do mar. Naquela noite terrível e gelada de janeiro de 1740, todos os 237 tripulantes, juntamente com as mercadorias e tesouros a bordo, foram perdidos quando a viagem do navio mercante da Holanda para Jacarta terminou quase tão logo começou, e afundou no fundo do mar ao largo da costa de Kent. Mais de 280 anos depois, as moedas de prata, sabres e outros artefatos históricos que foram recuperados das profundezas, foram também restaurados pelo trabalho paciente dos arqueólogos. Até agora, cerca de 2.500 artefatos foram recuperados dos destroços. O processo de recuperação está ocorrendo no Centro de Pesquisa da Historic England, em Portsmouth. Número 6. Dedal de 300 anos, País de Gales. Em novembro de 2020, o detectorista de metais Robert Edwards encontrou na vila de Carew, em Pembrokeshire, no País de Gales, um curioso artefato, um dedal do século XVII. Ele encaminhou o objeto histórico ao setor de antiguidades do condado, que depois o repassou ao Museu Nacional de Cardiff, e posteriormente o artefato foi declarado Tesouro de Gales. Além do formato único, o que mais chamou a atenção foi uma inscrição em sua base, com letras maiúsculas romanas que diz, Like Still and Love Ever, traduzido como, goste duradouramente, ame para sempre. Talvez dedais, usados no dedo durante trabalhos de costura naquela época, fossem considerados uma posse íntima, portanto, romântica, adequada como presente entre amantes. Já parou e pensou em quem o usava séculos atrás? Será que foi usado no castelo? Será que alguém se meteu em encrenca quando perdeu? Número 5. Monte Saint-Michel, França. O Monte Saint-Michel, situado no norte da França, é um símbolo imponente da força e resiliência humanas ao longo da história. Este exemplo de arquitetura medieval serviu como local de piedade, defesa estratégica, e hoje é um marco cultural icônico. Construído em uma ilha rochosa na foz do rio Coesnon, o Monte Saint-Michel foi originalmente um local de peregrinação no século VIII, quando o bispo de Avranches construiu uma pequena capela em honra de São Miguel Arcanjo. Conta a lenda que o próprio arcanjo apareceu para o bispo em um sonho, e ordenou a construção de um santuário no monte.
No entanto, a igreja medieval e seu majestoso monastério que vemos hoje, só começaram a ser construídos no século XI. Apesar dos desafios da construção em tal terreno adverso, os monges conseguiram erguer esta marcante estrutura, que combina elementos do estilo gótico e românico. Durante a Guerra dos 100 Anos, o Monte Saint-Michel mostrou sua fortaleza como uma fortificação defensiva. A estrutura resistiu a um cerco de 30 anos, contribuindo para a fama do lugar como inexpugnável. Hoje, o Monte Saint-Michel é uma atração turística popular, visitada por mais de 3 milhões de pessoas por ano. Esta pérola do Patrimônio Mundial da Humanidade, declarada pela Unesco, encanta visitantes com sua arquitetura deslumbrante e sua marcante presença na Bahia, que se altera com a mudança das marés. O Monte Saint-Michel é uma ponte entre o passado e o presente. Ele nos lembra da profunda fé que motivou sua criação, da habilidade dos antigos construtores e da resiliência humana ao longo dos séculos. Número 4. Complexo Arqueológico Naqsh-e-Rustam, Irã. Abrigando tumbas reais e relevos rochosos de reis poderosos, Naqsh-e-Rustam é uma daquelas maravilhas que nos fazem reverenciar o passado. Situado a poucos quilômetros da antiga cidade de Persépolis, capital do Império Persa, o complexo abriga 4 tumbas altas esculpidas na face da rocha, atribuídas aos reis Dário I, Xerxes I, Artaxerxes I e Dário II. As sepulturas, com suas entradas elevadas e fachadas cruzadas, são um lembrete impressionante da grandiosidade dos reis aquemênidas. Embora já impressionantes por si só, as tumbas são apenas uma parte da riqueza de Naqsh-e-Rustam. A rocha também apresenta uma série de relevos, criados por diferentes dinastias que governaram a região ao longo dos séculos. Algumas dessas imagens retratam reis em combate ou na presença de divindades, fornecendo informações valiosas sobre a religião e as práticas políticas dessas culturas. Além das tumbas e relevos, Naqsh-e-Rustam também abriga a impressionante inscrição de Shapur, um longo texto gravado em 3 idiomas diferentes pela ordem do rei sassânida Shapur I. Esta inscrição não apenas glorifica as realizações de Shapur, mas também serve como um registro histórico importante. Na era moderna, Naqsh-e-Rustam continua a ser objeto de admiração e estudo. Este complexo arqueológico é uma espécie de enciclopédia de pedra, narrando histórias de impérios passados e homenageando a rica história cultural do Irã. Número 3. Cão de 3.500 anos, Egito. Os tesouros que guardam os tempos antigos revelam segredos interessantes, e uma descoberta no Egito ditou esse mesmo tom. Esta múmia de um cão foi encontrada no interior da tumba conhecida como Túmulo dos Animais, no Vale dos Reis. Acredita-se que seja um dos animais de estimação do faraó Amenhotep II. O cão possui semelhança com a raça Bazenge, conhecida como o cão do faraó, pelo fato de ser frequentemente retratada em artefatos egípcios antigos. A relação entre as pessoas e seus animais de estimação é antiga, e o fato de um cão ter sido enterrado com tanto respeito sugere que ele tinha uma ligação especial com seu dono. Este cão era um companheiro de estimação ou um valioso cão de guarda? O que teria representado para seu dono, um faraó, a perda desse cão? A descoberta lança uma nova luz sobre a importância dos animais na vida cotidiana do Antigo Egito, especialmente na corte real. Número 2. Artefatos das ruínas de Herculano, Itália. Os móveis de madeira desenterrados das ruínas de Herculano, preservados pela erupção devastadora do Monte Vesúvio, oferecem uma janela extraordinária para a existência diária dos antigos romanos. O trabalho artesanal meticuloso, evidente nestes artefatos, reflete a habilidade e o talento artístico dos carpinteiros, cujo trabalho resistiu ao teste do tempo. Entre as descobertas notáveis estão barcos, camas, mesas e santuários de design complexo. Uma descoberta particularmente comovente é um berço encontrado entre os restos mortais de uma família, uma lembrança assustadora da tragédia humana que se abateu sobre a cidade. O que diferencia Herculano é o nível de preservação alcançado, com a madeira carbonizada mantendo a integridade estrutural e até algumas cores originais. Os meticulosos esforços de restauração empreendidos ao longo dos anos permitiram aos visitantes se maravilhar com estes tesouros antigos, oferecendo uma ligação tangível ao passado.
Escavações recentes, como as da Vila dos Papiros, continuam a produzir descobertas notáveis, incluindo mesas intrincadamente incrustadas e tripés adornados com esculturas de marfim, representando cenas de significado religioso. Explorar Herculano não é apenas um empreendimento arqueológico, é uma viagem ao coração de uma civilização congelada no tempo. À medida que os visitantes caminham entre os restos de estruturas e móveis de madeira, eles são transportados de volta a uma era de prosperidade e riqueza cultural, onde o artesanato floresceu em meio às sombras de um vulcão iminente. Número 1. Tesouro da Era Pré-Hispânica, Panamá. Para os amantes do ouro, não existe nada melhor do que esta descoberta no Parque Arqueológico de Elcanho, no Panamá. Arqueólogos revelaram um túmulo de um estimado Sr. Cochlear, da Era Pré-Hispânica. Esta descoberta espetacular, repleta de artefatos de ouro, marca um momento crucial na compreensão da história antiga da região. A importância da descoberta não reside apenas no fato de o túmulo conter artefatos de cerâmica e ouro, significativos para os costumes funerários da época, mas também no fato de esses itens possuírem valor histórico e cultural incalculável. Os tesouros desenterrados incluem 5 placas peitorais, cintos de contas de ouro, pulseiras e brincos em forma de figuras humanas, entre outros itens preciosos. Arqueólogos sugerem que a grande tumba pertencia a um homem de alto status, datando de cerca do ano 750. Esta revelação fornece uma visão mais profunda das estruturas sociais e práticas funerárias da época. Dentre outras descobertas na região, esta última, em Elcanho, mostra que toda a riqueza histórica do local ainda não foi descoberta. Elcanho é um exemplo brilhante da rica história pré-colombiana do Panamá e do seu potencial arqueológico. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas arqueológicas incríveis do passado. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!